Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Essa é a mesa número 4 da 31ª Jornada Regional do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. Tá? A nossa mesa... Bom, antes de mais nada, eu sou Rogério Mesquita, sou analista junguiano. Né? Na nossa mesa vai ser apresentado o trabalho, a realização de uma oficina fotográfica em meio à pandemia, um olhar sobre o ordinário. Né? O texto ele foi elaborado a 8 mãos, né? 4 pessoas escreveram, né? 2 candidatas a analistas junguianas, a Cristina Maranzana e a Mara Zoc, e os outros 2 foram estagiários do Instituto Jungiano, né? O Kaye Reichoff e a Paula Jobim. Né? Bom, agora, então, nós vamos apresentar esse trabalho. Quem começa? Eu começo, Roger, e a gente vai em cascata aqui. Perfeito. Bom, então, para iniciar, a gente chama o Hillman, né, que é um grande fio, dizendo: imagem é psique e não pode reverter-se exceto a seu próprio imaginário. O nosso ponto de partida. Esse trabalho parte da experiência vivida em 2020, na oficina Imaginar Fotográfico, uma atividade do estágio em Psicologia Junguiana do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. O IJRS, em parceria com a Associação Ação Voluntária Francisco de Assis, há mais de 6 anos, realiza um serviço de atendimento psicológico. Nesse serviço, desde o acolhimento, criam-se espaços abertos à escuta clínica e à ampliação do espaço simbólico imaginal, com desdobramentos em atendimentos individuais e coletivos na forma de oficinas. Depois que cruzamos ruas e cidades, conhecendo e refletindo sobre as encruzilhadas que constituem o território de intervenção do estágio, neste trabalho, colocamos em foco as oficinas que acontecem dentro do estágio, uma atividade construída como um laboratório. Buscamos realizar as oficinas com a temática da imagem e da imaginação, como uma alternativa de trabalho em psicologia para além da perspectiva clínica interpretativa. A experiência que iremos relatar partiu desde o planejamento, né, pensado e estruturado, porém, o contexto da pandemia alterou significativamente o projeto original, que seria uma oficina de fotografia para crianças e adolescentes, né? Mas aí, as 2 primeiras edições que fizemos, ela foi direcionada para os educadores da associação. Coube-nos, assim, lidar primeiramente com as frustrações de um planejamento não realizado, mas principalmente com a aceitação de que mesmo nos laboratórios mais assépticos, a experiência é viva e revela-se ainda que pela via do acaso. Cena 1. Chegada da pandemia. Março de 2020, ano letivo iniciando, 2 novos estagiários de psicologia chegando no IJRS para a prática em psicologia junguiana. Um evento importante na construção e renovação do nosso campo de estágio. No entanto, nesse período, também fomos acometidos por novos inícios. Iniciava um rigoroso isolamento social, com a cidade de Porto Alegre entrando em uma severa quarentena. As atividades do estágio foram suspensas, como muitas outras atividades da vida também entraram em suspensão. No mundo inteiro, as pessoas estavam se fechando em casa. Estávamos no meio a uma pandemia, assustados, isolados. As trocas presenciais estavam interditadas, os atendimentos eram realizados por meio de vídeo. Plataformas surgiram e se expandiram magicamente. Zoom, Meet, até o Skype foi renovado e encontrou espaço para se recolocar. O WhatsApp deixou de ser um aplicativo de troca de mensagens rápidas ou conversas sem grandes reflexões e passou a ser um ambiente de trabalho e encontros sociais. Estas plataformas nos levavam até onde estavam os outros, mas não era fácil transitar por nuvens, sem lamentar a ausência dos corpos. Lembrando, havia um interdito ao físico. Havia algo no ar que se instalava em nossos corpos, e assim avançava sobre os outros. Algo mortal,
Manter a distância era a única coisa que sabíamos funcionar. No estágio, reinventamos os seminários, os prontuários e as supervisões para a nova versão da vida, online. Suspendemos o acolhimento coletivo, suspendemos as oficinas. Diversas questões práticas que estavam imbricadas no estágio tornavam complexas nossas ações. O estágio estava concentrado em manter os seminários, com espaços de trocas e encontros virtuais, mas o que havia antes não existia mais. Isolarmos-nos foi a forma de nos manter vivos e ganhar contornos. Porém, estávamos sofrendo a perda de outras capacidades. Estávamos com dificuldade de respirar, de enxergar o mundo, e era preciso encontrar frestas. Fresta, abertura estreita no muro ou telhado para ventilação e iluminação. Qualquer abertura estreita que permita a passagem de luz e ar, fenda, fisga, frincha. Distanciados da vida, fora de casa, acreditávamos que o mundo havia parado, mas aos poucos percebemos que estava acontecendo em outra frequência, que não conseguíamos ainda sintonizar. Havia outra história se desenhando, que inédita procurava brechas para acontecer, precisando ser recortada do geral. Brecha. Abertura acidental ou propositada em obstáculo natural ou artificial, rachadura, fenda, corte ou ferida larga e profunda. Foi nesse cenário que nos envolvemos com o planejamento de uma oficina fotográfica desenhada para ser presencial e, em razão da pandemia, ficou inviabilizada de ser realizada nesse formato. Então aconteceu como tudo acontecia nesse período em casa, nas telas. Nesse sentido, a oficina de fotografia apostou na possibilidade de afinar o olhar para o que estava em volta, fosse o que fosse, um horizonte ou a janela mais próxima. A proposta desta oficina, o imaginar fotográfico, surgiu na fresta e virou uma brecha. As oficinas são uma atividade regular do estágio que promovem escuta coletiva. São laboratórios, lugares de experimentações e transformações, um lugar de prática, uma praxis clínica junguiana. Assim, entendemos o fotografar como um exercício de escuta psicológica com o olhar, escutar com o olhar, ouvir com o olhar, ficar com o olhar, ficar com a imagem como quem olha, ouve um sonho. Um exercício fotográfico que nos leva ao encontro da imaginação como função principal da psique, como tão caro era para Jung quando dizia, psique é imagem. Ainda que a fotografia não seja, em essência, uma imagem, a linguagem fotográfica se aproxima com familiaridade da psique, pois a linguagem fotográfica traz, inerentemente, um convite ao imaginar, um convite à alma imaginante. Encontramos na oficina de fotografia uma possibilidade de sensibilizar o olhar como um caminho para manusear, construir, lapidar e afinar a escuta psicológica, um exercício de experimentação, de imaginação e de sensibilidade no trabalho com as imagens. Olhar as janelas e fazer do olhar uma janela. Bem, como a proposta são diversas cenas, né? Então, aqui vai a cena 2. A gente trocando o fotógrafo, mas seguindo, né? Cena 2, a fotografia como um repertório psicológico. Como dissemos antes, não estamos afirmando que a fotografia é essencialmente uma imagem, mas que a fotografia pode ser uma linguagem imaginal. E desta forma, fotografar como ato, olhar, escutar, sentir e expressar, ganha corpo psíquico. A linguagem fotográfica não se refere meramente à ilustração do concreto, mas à imaginação. Brincar com a perspectiva, com a luz e com a sombra, a profundidade de campo. O foco, o desfoque, é subverter o literal, é imaginar. Não se trata somente do que vemos, mas também como nos deixamos ver nesta brincadeira. É como entregar a câmera à cena. Hillman coloca que as imagens de tela, e cita cinema e quadros, e consequentemente nós incluímos as fotografias, passam pela via da percepção. E por mais que possam se tornar imagens, por se oferecerem para serem imaginadas, não estariam sempre ligadas à via perceptiva.
É verdade. Entretanto, não acreditamos que o fato de a fotografia ter como fonte uma percepção da realidade concreta possa necessariamente inibir o potencial imagético que uma foto traz. Pois, como tão bem coloca Patricia Berry, abre aspas, a imagem é uma complexidade de relações, uma inerência de tensões, justaposições e interconexões. Uma imagem não é apenas significado, nem apenas relações, nem apenas percepção. Fecha aspas. Em uma imagem de sonho, assim como uma cena de fotografia, os elementos estão todos em relação. Eles acontecem juntos. O olhar fotográfico faz um frame, a foto registra e revela uma composição onde o que está no mesmo enquadramento acontece em tensão fecunda. É como se o olhar, ao penetrar na cena, capturasse e fosse capturado ao mesmo instante. Indiscutivelmente, a fonte da fotografia é a percepção de algo concreto, o que não quer dizer literal. No entanto, a fotografia é uma construção do fotógrafo e da cena, transpassado por muitos acontecimentos que permitem desconstruir o literal, burlar, enganar, imaginar, almar a dura concretude, reficcionar. Esta é a linguagem da alma e o trabalho que fizemos em psicologia, exercitando este olhar escuta como uma atitude reflexiva e não literal das experiências vividas. Pois, conforme coloca Barcelos, abre aspas, as imagens necessitam de respostas imaginativas, não de explicação. Fecha aspas. Portanto, a fotografia, esta imagem em um enquadre, ela retrata um modo de imaginar, uma artesania feita de luz e de sombra, longe, perto, dentro e fora. Reimaginar como trocar a lente, mudar o ângulo. Deixar que outra perspectiva conduza, outro foco. Suportar uma espera, um temer, se surpreender, uma tensão que flutua até ser capturado. Este olhar escuta deixa de ser autônomo para se relacionar com a cena, aprofundando em reflexão. Desta forma, torna-se uma linguagem psicológica, metáfora de uma reflexão psicológica. Cena 3, o ordinário. No confinamento, ansiamos muito por abrir as portas, mas aprendemos o valor das janelas, do possível. Nesta valoração, a dinâmica que usamos para nos relacionar com o mundo mudou. Nos deslocamos de uma posição desejante para uma posição contemplante, procurando as brechas possíveis para nos inserirmos no mundo, para encontrar um lugar de pertencimento na vida cotidiana ordinária que antes foi tão desprezada por nós. Ordinário, conforme ao costume, a ordem normal comum, que se repete regularmente ou se faz presente a todo instante. A consciência ávida de novidades frequentemente descarta o valor daquilo que é rotineiro, recontado todo dia, como se fosse algo desprovido de vida. Entretanto, esquecemos que no recontar reaquecemos, assim como acontece nos mitos, que são incansavelmente contados e revigorados, e que nos conectam com as imagens e com a psique. Confinado em nossas casas, convivendo com as mesmas coisas e pessoas no mesmo cenário, tivemos a oportunidade de apurar o olhar sobre e algumas vezes sob o ordinário, e enxergar aquela luminária aparentemente tão funcional e adequada que fica na escrivania e imaginá-la suspensa do lado de fora da janela, pairando sob o céu. Estávamos reficcionando nossa história a partir de 4 paredes, reanimando a casa e recontando a vida a partir da alma. Esta mudança, que foi ocasionada pela apreciação do ordinário, apresentou a possibilidade de ocupar um lugar diferente do que ocupávamos até então, consumidores do mundo, impulsionado por desejos do que nos faltaria. Apresentou a possibilidade contrária, estar relacionado com o que tem no mundo, sem ansiar por mais, pelo que não está aqui. Do espetacular, inacreditável e grandioso,
tínhamos uma pandemia mortal. Isso era o bastante. Aprendemos que, apesar da consciência sedenta por novidades, seria no familiar, na intimidade da casa, que poderíamos reinventar o mundo. Isso também poderia ser imaginado de outra forma, inclusive, que de dentro da própria casa, este mundo possível, reinventaríamos o íntimo, o familiar, o doméstico. Para Hillman, abre aspas, a imaginação é um lugar onde podemos ser um tipo de existência, fecha aspas. E era no ordinário que podíamos ser. Ordinário cotidiano que se ofereceu tantas outras, puxado por aquilo, capturado, colocado em suspensão, arrebatado. E que experiência, e nem sempre conhecido, tornou-se um laboratório de recriação, que ensinou aos olhos se deixar capturar pelo entorno, por objetos esquecidos, por janelas, prestas e brechas. Os olhos saciaram-se com o que tinham e ampliaram os sentidos. Eles tocaram, escutaram, perceberam, refletiram. Nesta captura, o que saltava aos olhos revelados pela fotografia fazia brilhar o interior da casa, reacendendo os detalhes. O olhar que detalha, recorta, captura uma essência, não para guardá-la como registro ou exibi-la como feito, mas para inquietar-se e assim movimentar a vida, se fez presente em convite e provocação. Procurando na perspectiva do ordinário encontrar o simples, o pequeno, uma condensação refinada para reflexão e aprofundamento. As fotos acenderam e aqueceram essa relação com o interior da casa, uma interioridade imposta pelo mundo interditado, que reanima a casa como universo primeiro. Para Bachelard, abre aspas, a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz a miúde, o nosso primeiro universo. É o nosso verdadeiro cosmos. Fecha aspas. E é a partir daqui que então nós vamos entrar nessa casa para o claustro virar um ninho. Cristina? Cena 4. Meu claustro vira meu ninho. Há um fogo poderoso envolvendo este universo da casa, um vigor que concentra ao invés de espalhar, que aquece mais do que queima. É o fogo sem devastação, que crepita em chamas baixas, que torna denso e dá corpo ao mundo inteiro em torno de suas brasas. É o fogo de Hestia. Barcelos lembra que é preciso diferenciar Hestia do fogo, pois Hestia não é o fogo, é a lareira. Hestia concentra o fogo. Sua capacidade de centrar traz o foco. Conforme pontua Barcelos, a ideia de centro que Hestia ensina é o manter-se em si, um permanecer imune ao fogo da paixão. Hestia é imune ao amor geral de Afrodite. Hestia foca os detalhes, o particular, o íntimo. Foi a primeira a ser devorada por Cronos e permaneceu dentro dele até que todos saíssem. Ela foi a última a sair. Essa deusa que preside o interior convida a permanecer dentro. Não anseia se expandir, se satisfaz com os pequenos espaços, não lamenta paredes nem silêncio, uma deusa que queima por puro ofício. Hestia, a deusa da interioridade, também é a deusa das pequenas coisas, de tudo que cabe dentro da casa, de tudo que se aquece em torno de seu corpo. É a deusa que se apresenta neste tempo, uma consciência de interioridade, de uma vida doméstica que até então tinha seu valor negligenciado. Durante a pandemia, ficar em casa foi imperativo, obrigação, necessidade para sobreviver. Somente o fogo de Hestia poderia transformar este confinamento em uma experiência mais aconchegante. E as fotografias foram verdadeiras testemunhas disso. Sob o foco de Hestia, a beleza do pequeno, do ordinário, do familiar é reaquecida. Então,
o canto esquerdo, perto da janela, ali onde jazia um vaso antigo por anos ignorado, te captura. E surge um sorriso involuntário. Nunca tinha notado como é bonito. E surge o prazer inesperado de conectar com beleza tão comum, tão pequena, tão conhecida. Uma beleza sem funcionalidade ou explicação, com um valor que não está na raridade do material, que não está no espetacular da experiência, está em casa. A luz concentrada do corpo de Hestia revelou os contornos da casa, diferenciando um universo novo a partir do que já existia. Fomos nos aproximando da imaginação, reimaginando o conhecido. Fomos nos aproximando com respeito, com vagar, com a humildade de Hestia, despojadas de arrogância, que tudo quer explicar, avaliar, medir, dissecar. Porque procurávamos a vida. E dissecar se relaciona com a coisa morta. Dissecar é secar para conhecer e desmembrar para entender como funciona. Dissecar é uma forma de se relacionar com o que está morto, e procurávamos vida. Nessa conexão com a vida, é importante lembrar que a oficina nasceu de uma proposta para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e foi reinventada, constituindo-se em um trabalho terapêutico de cuidado com os cuidadores, em meio à pandemia do Covid-19. Nesse momento, a terapêutica passou a ser constituída em um espaço onde a fotografia e os encontros nas telas foram aberturas para a partilha das experiências. O isolamento, o medo e as angústias presentes foram compartilhadas. A oficina foi um espaço de conexões, em perspectiva, e o convite de olhar para dentro foi despertando novas perspectivas psicológicas. Entregamos o olhar ao mundo que estava à nossa volta. Entregamos a Hestia para que ela nos reaquecesse. Foi isso que fizemos, e registramos com as imagens de dentro e de fora. As fotografias nunca tiveram a pretensão de alcançar determinada estética. Não havia pretensão, havia a necessidade de relacionar o dentro e o fora, da casa, de cada um de nós. Havia necessidade de se relacionar. E as imagens se apresentaram com a luz e as sombras necessárias para silhuetar o mundo. Do familiar, do conhecido, do repetido, reaquecemos, reconectamos, e os olhos aprenderam a imaginar. Foi isso que aconteceu durante a realização de uma oficina fotográfica, em meio à pandemia, enquanto olhávamos o ordinário. Seguindo um pouco agora a nossa cena, eu passo a perspectiva e a fotografia para a Paula. A Mai. Obrigada, Cris. Agradecer o espaço junto de vocês e estar juntos, assim, depois de uma fala tão sensível e tão profunda. Eu e o Caí, a gente vai trazer um pouquinho sobre a nossa prática, os sentimentos que nos atravessaram, e a nossa fala vai se chamar Parados, Sozinhos, Olhando. Com a vinda da pandemia, fomos raptados de nossa prática de estágio em seu início, precisando reinventar uma forma de fazer o que ainda nem sabíamos começar. O projeto da oficina iniciou pelo desejo, mas seu desenvolvimento se deu no rapto, na incerteza, no improviso, na entrega e na captura. No início da pandemia, estávamos em casa projetando uma ideia de oficina para após esses períodos iniciais de isolamento. Mas de dentro de casa, a sós, pensávamos no fora, em estar juntos. E de fora, a impossibilidade de conter, de juntar e de se estar como antes estaríamos. Com o passar do tempo, entendemos que seguiríamos em isolamento. Mudamos a rotina. A casa agora era o principal espaço de acontecimentos. Os registros domésticos passaram a compor o imaginário social, e a oficina também se ocupou de pensar esses espaços da casa, das casas vistas pelas telas, do compartilhar de uma nova intimidade. Mas isso levantava também novas questões para nós. Como desenhar uma oficina ao longo de um cenário em que nós, também estagiários, estávamos vivendo esse momento difícil de afastamento? Foi preciso estar com as imagens, tanto na oficina quanto em casa, se deixar embalar pelo olhar que é contaminado pela cena que vê, e que pede registro, e a ação de registrar, tornar material, colocar no mundo. Pediu também renovação e reinvenção frente à completa mudança de contexto. E, nesse sentido, a importância em lidar com o sentimento de impotência, revendo expectativas, desejos, respeitando o silêncio e o reencontro com a fotografia em seu tempo, de outra forma.
Fotografar era um jogo de luz e sombra. Não se vê se a foto está muito estourada ou muito escura. Luz demais, cega. Sombra demais, também. Cada cena em que se foca pede ajuste. Busca-se o equilíbrio de luz e sombra. Junto dos participantes, conseguimos permitir trocas de sentimentos que foram sendo trazidos através do olhar para a fotografia, como de tristeza, a saudade, a falta e a expectativa de melhora, e que falavam muito sobre o isolamento social e suas repercussões. Ajustamos a luz para essas questões, tirando do escuro palavras que não estavam sendo trocadas, como nem tão simples estou com saudade. Voltamos nossos olhares ao cuidado de quem cuida, buscando colocar silêncios em fotos e sentimentos em trocas. A dimensão terapêutica da oficina se deu na provocação do olhar. Ao convidar os participantes a escolher um objeto amigo da casa para fotografar, por exemplo, esse convite se estendeu para a atenção das pequenices ao redor. Convite a passar o olho devagar, demorar-se no olhar, encontrando cuidado e afetação nos elementos ao redor, construindo um campo de olhares para habitar a própria casa, a casa psíquica com mais calor e atenção. Assim, foi possível uma aproximação dessas isolações, dessas solidões, valorando o calor da casa e ajudando a construir outras possíveis imagens para esta, compartilhadas e acolhidas nos encontros. E para trazer para vocês um pouco da experiência, vamos fazer a leitura do nosso convite da oficina para os funcionários e, em seguida, trazer um pouco sobre o processo de seu desenvolvimento. Então, essa foi a nossa carta convite para eles, com essa imagem. E a gente escreveu assim: Olá, nós, estagiários do JRS, gostaríamos de convidá-los para participar da nossa oficina de fotos. Nossa ideia é criar um espaço de trocas, compartilhar vivências e nos relacionarmos com os outros e com nós mesmos através da fotografia. O momento atual trouxe muitas mudanças e necessidades de adaptação. Junto com elas, trouxe angústias e distâncias. Queremos construir junto com vocês momentos de conexão, para que mesmo longe possamos nos encontrar, nos acolher e nos aproximar, usando a foto e a arte para diminuir essas distâncias. A semana de início dos encontros ainda vai ser combinada. Eles serão via Zoom e não há materiais necessários para entrar. Se o participante tiver acesso a uma câmera, que pode ser tanto digital quanto do celular, está ótimo. Mas se não tiver, também não há problema. Pode entrar em contato com a gente para tirar dúvidas e para entrar na oficina. Esperamos que estejam todos bem. Com carinho, Paulo e Caie. Voltamos. Mas como voltamos? Voltamos com o que era possível e aos poucos. Como criar algo virtual? Como criar algo que nunca imaginamos? Precisamos primeiro imaginar, parar, olhar. 2 estagiários, 10 educadores, divididos em 2 grupos, 8 encontros, 4 com cada grupo. 12 pessoas se cruzando pelas janelas das telas e dos computadores e celulares. Nos experimentávamos enquanto criávamos. Durante o primeiro mês, encontros de 1 hora com o primeiro grupo. Mas será que não foi pouco? No segundo, encontros com meia hora a mais. Mas agora, como ocupá-la? Os desafios de uma atividade remota no fazer de um estágio em psicologia. Para o primeiro encontro, pensamos um exercício voltado. Não está passando nada. Para o primeiro encontro, pensamos um exercício voltado ao olhar para a imagem. Por que uma foto captura algo diferente em cada um? Para onde uma foto pode nos levar? Voltamos para a infância, para o trabalho, para as relações, para as tristezas, para a vida. Trouxemos também para a conversa a obra de Bira Carvalho, fotógrafo da favela, do complexo da Maré, do cotidiano. Bira convida a aguçar o olhar para o que está à nossa volta, para a vida que surge nos detalhes do dia a dia. Estendemos o convite de Bira aos grupos. Capturem fotos do que está acontecendo ao redor. Mesmo na parada da pandemia, a vida hoje. O segundo encontro, as fotos do entorno. Da poltrona que aconchega a casa, do cantinho onde pega sol, das trocas e encontros pelas janelas e grades, dos olhos sorrindo por cima das máscaras, da natureza na abelha que sobrevoa as flores no vaso do canto da sala, do pátio que traz um pequeno e valoroso espaço de encontro com o verde,
dos milagres do cotidiano. Das sombras que, se movimentando pela parede da casa, marcam o passar do tempo, do dia, dos dias, da semana, dos meses. Marcam o acúmulo de saudade. Por fim, o convite para seguirmos animando o mundo à nossa volta. Um ensaio fotográfico de um amigo, mas um amigo objeto, ou como chamamos, um objeto amigo. Chegamos ao encontro de número 3. Os ensaios eram apresentados antes do autor. Cada participante contava como cada ensaio capturava e para onde o levava de sequestro. O autor só depois contava a sua intenção, seu significado. Os ensaios que surgiram falavam da família e das histórias dos antepassados, das plantinhas que acompanhavam com suas folhas o humor da casa, do tempo passando dentro do quarto, das chaves que abriam e fechavam as portas, do rádio que embalava a dança na cozinha e também trazia as notícias tão duras do mundo de fora, da estatueta do Buda que trazia uma mensagem de autoconhecimento e do violão que movimentava as cordas. Ao fim, cada objeto escreveu uma carta para seu autor capturado. O último convite e o último encontro. Uma fotossíntese, livre, nova ou antiga, sua ou de autoria desconhecida, mas que sintetize a experiência. Fotos de verde, de luz e sombra, de horizontes reflexivos, da casa iluminada, dos pés que caminham, do pensador que inspira. Fotos de poesia. Por fim, a partir do possível, criamos encontro, reflexão, acolhimento e experiência. Não sabemos dizer em medida exata como reverberamos nos participantes ou como fomos modificados por eles. Sabemos dizer que o possível pode muito. O possível gera encontro, gera experiência, gera imagem. O ótimo é inimigo do bom, disse alguém uma vez. O possível nos forma estagiários, nos forma psicólogos, nos forma humanos. Trabalhar com o possível foi muito maior do que esperávamos. Foi muito bom. Que possível, que lindo. Lindo. Eu me perdi aqui no computador. Mas que textos lindo, que texto vivo, né? Quanta emoção também estava junto nesse texto que vocês fizeram, né? E eu fiquei pensando aqui um pouco na Héstia, né? Que talvez esse texto todo tá tão vivo e possível em função da Héstia, né? Eu fiquei pensando que vocês fizeram ir para dentro de casa, né? Para ficar em casa, ressignificar essa casa e quanto sentido fez isso, né? De fazer essa interiorização, né? E ao mesmo tempo ter essa conexão, essa janela, essa fresta, né? Para podermos estar conversando aqui também, né? Fiquei pensando nisso tudo, assim. Pois é, né, Rogério? Tem uma coisa no texto do Caê e da Paula que fala dessa experiência lá na frente de oficineiros mesmo, que eles falam que luz demais cega, né? Que foi preciso fazer um ajuste de luz. E foi preciso focar, né? Que essa é uma coisa que a Héstia, ela aquece, mas ela dá foco, né? A Cristina gosta muito dessa característica, né, central do foco. Então, penso que Héstia realmente foi a deusa que se apresentou, né, neste momento. E ainda brincamos que o fogo, que embora Héstia não seja o fogo, né, mas a lareira, mas que os oficineiros tiveram um fogo mais né, de oficina mesmo, de festos. Compareceu, né, outra figura ali.
mas todos nós nesse lugar muito de éstia mesmo, e muito de querer focar no ordinário, nas pequenas coisas, né, no aqui, no que nós temos, né, porque a pandemia nos colocou na mesa muito claramente de que o extraordinário estava acontecendo e não era tão interessante assim, né? Então, acho que teve essa coisa do foco e essa coisa do ajuste de luz que eles trazem, e que na fala do Caê tem a coisa do humanamente possível, né? Nos tornamos possíveis, nos tornamos humanos, o que somos, né? Trouxe para uma dimensão humana, assim, e essa... Sim. E pensando, desculpa, Rogério, pode falar. Pode falar, Paulo. Eu fiquei pensando, te ouvindo, Mara, que todo o nosso processo ele convidou a esse lugar do humanamente possível, né? Que nem isso, a gente no começo lá, né, Cris, projetando uma oficina, daqui a pouco, quando passar, a gente começa a pensar e começar a perceber a dimensão do que a gente está vivendo, e daí ter que se recolher nessas angústias, nas preocupações. É muito sincero até o nosso questionamento, como é que a gente vai criar essa oficina, desenvolver esse espaço, a gente também está nisso, e sendo muito tocado pelas fotos que apareciam, pelas reflexões do pessoal que participou, assim. Isso também falar muito do nosso momento, né, de isolamento, de introspecção. Então, acho que foi a nossa entrada no estágio, foi a primeira prática, assim, nesse sentido também foi muito potente para se ver nesse espaço também. Humanamente possível. E a gente se aplicou essa oficina, né, Paula, Caê, Cristina, a gente se aplicou para ir dando contorno para ela, né? Eu ia comentar isso mesmo, né, Mara? As imagens ficaram lindas, né? E ouvir o texto e olhar para as imagens e lembrar, né? Assim, Rogério, como tu voltou, olhar para essas imagens me fez voltar em todo o nosso processo, né? Que essas imagens são nossas. Então, a própria construção da oficina, mesmo sendo uma atividade para o estágio, uma atividade que era uma demanda de cuidar, né? Era uma demanda de cuidado com os cuidadores, era a demanda que estava aparecendo. Nós fizemos o experimento em nós, né? Essa troca toda aconteceu junto da gente para ir sensibilizando e encontrando efeitos também nas imagens que viriam ao encontro das nossas imagens, né? Então, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo pensar, né, e propor as atividades, a surpresa era a surpresa daquilo que todos capturados traziam para compartilhar a captura, para compartilhar e as perspectivas, né? Porque daí em roda, cada janela que olhava abria novas janelas também. Então, o processo, como foi acontecendo, ele foi, acho que muito bem colocado, né, Mara? Ele foi também sob o fogo de Hefestos. Esse é o fogo que a gente não tinha pensado, né? Assim, claro, a ideia de oficina nos remete a Hefestos, mas a gente na construção do trabalho a gente não tinha não tivemos né, a consciência, mas na apresentação ficou nítido, né? Quando começa o convite para a oficina, a gente começa a perceber a coisa ganhando a forja ali, né? No calor da forja. E acho que foi também foi muito duro também, né? Ele é um trabalho que a gente conseguiu trazer com sofisticação e com leveza, mas ele foi um trabalho de muita dureza. Ele foi um trabalho de paralisia, ele foi um trabalho de muito peso, foi um trabalho que viver e passar por isso e estar junto. E a gente, né, tá todo mundo no mesmo barco, mas não é o mesmo barco, né? Tem gente que tá num caiaque, né? Inclusive as desigualdades, né? As nossas particularidades, as perspectivas de onde cada pessoa envolvida se encontra. Então isso também foi bem importante, assim, a gente perceber que ganhou uma sofisticação, mas que teve né, no fundo, dentro da caverna, o trabalho foi a ferro e fogo. E a questão... Desculpa, Caia, vai lá, depois eu... falar, Marco. Eu acho que eu fiquei muito quando tu fala ali da surpresa e dessa dificuldade, né? Que eu acho que essa dificuldade fala desse título, né, do nosso texto, meu e da Paula, né? De Parado Sozinho Olhando.
Porque é isso, né? Era muito difícil, a gente não sabia como ia fazer para construir essas atividades de estágio, né? E por mais que, como tu falou, né, que se fosse um momento coletivo, a gente estava essencialmente sozinho, porque cada um estava vivendo essa experiência. E foi muito difícil, e daí a surpresa do possível, né? Do resultado, do que o possível pode gerar, né? Porque eu acho que essa surpresa, assim, que foi muito bonito de ver durante o processo, né? De como a gente partir de uma coisa online que parecia essa coisa assim, bom, a gente precisa, vamos fazer assim, foi muito potente. Então, essa surpresa, assim, que eu acho que nos tomou no final, né? O que vem depois do não dá, né? Ah, mas então não dá, né? Vão ter que esperar a pandemia passar. Não, mas então talvez dê desse jeito. E a grande... E a nossa... O nosso contato com a fotografia como linguagem imaginal, né? O que se foi construindo nisso, como escuta coletiva e como uma escuta de imagens, né? Porque isso, porque no momento onde a gente começou a subverter, né, o ordinário, e me parece, eu pensando aqui, ouvindo o nosso texto de vocês, e me parece que todo mundo tem um vaso esquecido no canto da sala, né? Porque ele está no nosso texto e está no texto de vocês. Mas, assim, a gente subvertendo essa literalidade, né, da casa, a gente consegue dar o foco, né, e consegue entrar em contato com o potencial imagético mesmo, né, das coisas concretas, né, e não literais. Então, essa experiência foi fantástica, né? Troca uma luz e daqui a pouco, como a foto que a Paula e a Caê trazem, daquela televisão flutuando, né? No prédio, a TV de um apartamento flutuando no prédio da frente, né? Ou a da luminária. Então, né, essa linguagem, essa vontade de... A gente não conseguia sair de fora, mas os nossos objetos saíram nas nossas fotos, né? Isso foi muito legal de acompanhar, né? E eu fiquei pensando agora também, né, Mara, te ouvindo, e ouvindo vocês, né, quanto foi para fora, né? Quanto todo esse processo, todo esse encontro com essas imagens, com essas fotos, né? Foi tudo também uma maneira de se conectar de novo com o mundo, né? Com o externo, né? Que estava proibido, né? Tava Também, né? né? Também, não que tudo tenha, mas a gente tentou silhuetar o mundo a partir de dentro, né? E volto de novo no ajuste de luz, né? Eu fiquei muito no ajuste de luz o texto do Caê, da Paula, assim, né? Como o ajuste de luz, o foco, né? Mas como a impressão de que o foco me fecha, né? É uma coisa mais pontual, né? Mas esse pontual, de novo, vou voltar a dizer assim, esse pontual foi externalizado, né? Ele foi escancarado, foi trocado entre vocês, né? Deve ter sido encontros lindos mesmo. E acho que pegando essa questão, né, Roger, que tu aponta, à medida em que a minha perspectiva, a minha foto, a minha imagem captura, eu compartilho, né, eu divido no grupo, e a gente também era um grupo, né, então era grupo cuidando de grupo, tinha algo que também era muito especial e está dentro dessa regência que provocamos, né, nessa regência de Estia, que é a hospitalidade. Então, isso que foi para fora da minha casa, foi para fora da minha intimidade, mas ganhou hospitalidade, né, na troca com o outro. Então, isso também foi feito de um jeito muito carinhoso e muito respeitoso. Acho que carinhoso não é a melhor palavra.
foi feito de um jeito muito respeitoso e muito... E em diálogo constante, né, nessa capacidade de hospedar o estranho, né, hospedar a imagem que capturou o outro, hospedar a experiência, compartilhar a minha experiência. Então, acho que isso fez também algo acontecer de dentro para fora, de fora para dentro, né, num movimento realmente de acolhida, sabe, de se sentir acolhido, de poder acolher o diferente, né. Sim. Num vaso, né? Vaso do canto da mesa. Mas acho que saiu do canto e foi para o centro da sala, né? Eu estou ficando convencida que todo mundo tem um vaso esquecido no canto da sala. Vamos todos procurar agora. E que está pedindo olhar, né? Porque quando a gente chega com olhar, é isso, é o reanimar, né? É reanimar, é o reficcionar, é desliteralizar, né? Tá aqui, não precisa buscar nada, não está faltando nada. Sabe, quando a gente vai para esse lugar, a gente sai dessa questão do desejante e consegue chegar nesse contemplante, né? É isso, né? Tem talvez coisas mortas por falta de olhar, né? Mas não que sejam necessárias mais coisas. Olha, muito lindo todo o texto, o trabalho, as reflexões, né? Essas percepções de vocês, né? E outra coisa que eu acho que fica bem claro, né, ouvindo vocês, como vocês realmente foram um time mesmo, né? Foram percepções de um time, né? Do que era possível, que era o ordinário, né? Eu acho que ficou muito lindo. Parabéns a vocês. Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Não? Mais alguma reflexão? Acho que agradecer a Cris e a Mara por nos apoiarem nesses momentos que estavam mais difíceis, que foram momentos assim de muita introspecção e depois o retorno, o processo. Acho que a gente também está fechando agora um ciclo com essa apresentação, né, do desenvolvimento da oficina, assim. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É muito emocionante também estar compartilhando sobre nossa prática e acho que eram reflexões tão fortes, assim, de poder perceber também como o trabalho com fotografia, enquanto esse dispositivo, assim, expressivo e de começar o olhar junguiano por aí, sabe? Poder viver e começar a entender aos pouquinhos ainda, né? O processo do cuidado com a imagem e o acolhimento entre os participantes do grupo juntos, assim, foi muito tocante todo o processo, acho que foi uma iniciação muito legal para a gente. E o estágio depois foi retornando, né, aos atendimentos. Então, acho que também acompanhou esse processo de cada vez mais a gente ir voltando para o lugar da prática. Muito, muito bom. Eu queria agradecer a criação e o convite, né, para eu participar desse time. A gente foi algo assim criado também nas frestas e brechas, né? Às vezes uma horinha do domingo, final de sábado, a sexta de noite, né? Então a gente foi criando esse grupo, esse time, assim, também dentro do que era possível, assim, mas com muito respeito, como você falou, assim, agradecer muito esse acolhimento que foi ali, acho que como eu vou encerrar o texto ali, né, foi o que conseguiu, o que tornou possível a gente se formar, né, psicólogo, se formar, terminar o estágio, foi muito importante. Então, muito obrigado.
Então tá. Fomos parceiros, né, na luta contra a morte, que era um pouco que a gente estava falando, né? Porque a gente estava num momento de muito medo, de muito isolamento e ignorância no sentido de não saber o que vai acontecer e né? E ficamos ali procurando a fresta, achando uma brecha para acontecer e fazendo isso juntos. Assim, foi maravilhoso trabalhar com vocês, né? Foi maravilhoso. Não consigo achar uma palavra que possa ser maior do que essa, né? E foi maravilhoso de novo, né? Hoje Hoje, talvez, aqui na apresentação, eu fiquei mais e mais ainda com a questão do ajuste da luz, né? Que não foi necessariamente o que mais me pegou enquanto a gente desenvolvia, mas esse ajuste, né, que nós estamos fazendo. Ó, não vai ser presencial, tá bom, então, olha, não precisa ter celular, sabe? Se tiver celular ou câmera para participar, vai ser ótimo. Se não tiver, a gente dá um outro jeito. Então, essa coisa do sempre do possível e do ir junto, sim. Foi muito legal isso, né? Obrigada, gente. Eu quero agradecer muito a esse momento hoje, né? Essa mesa de nós 5 aqui. Agradecer a cada um de nós e a todos os que estão, né, até o final da apresentação ouvindo esse momento também, porque realmente é um trabalho que ele nos surpreende e ele está nos surpreendendo também nesse momento, né? Onde eu fiquei tomada hoje, a Mara me ouviu, a Paula já me ouviu, o Caia já me ouviu, o Roger, eu estou tomada com a ideia do efeito em cascata. E eu acho que isso que está acontecendo, ele é um efeito em cascata, né? Da formação, da supervisão, do estágio, da prática, que chega lá, né, na pontinha. É uma gota que segue sendo uma gotinha e construindo todo um pensar vivo e conectado e potente, sensível e almado na relação consigo e com o mundo. E isso só aconteceu porque cada um de nós foi se implicando um com o outro e foi dizendo, né? Acho que eu preciso confessar que foi a Paula que começou tudo, mas começou também dizendo, Cris, não vai sair. E aí da gente conseguir, a partir né, dessa escuta do que está acontecendo e de uma implicação do estágio, a gente está, né, numa implicação prática, né, agindo, atuando e colocando, né, um conhecimento todo em conexão com a prática e colaborando para que novos aprendizes de fotógrafo, psicólogos possam estar ajustando o foco, aprendendo a beleza e o encantamento da imagem. Porque psique é imagem, né? Como já diz a fonte, que vai jorrando nesse efeito em cascata para chegar na gotinha lá em Porto Alegre, naquele canto. Agradeço muito a todos vocês, de coração. Bom, eu também tenho que agradecer a todos vocês, né? Agradecer também a vocês, né? Por terem conseguido extrair essas imagens tão belas desse ordinário, quando estávamos todos tão extraordinariamente fora do lugar, né? Então, eu queria agradecer a todos, né? Foi muito lindo. Muito obrigado por dividir com a gente também. Certo? Bom, então tá. Tchau, pessoal! Tchau, gente.